Olá pessoal, continuando as aulas de Lean Manufacturing dentro do módulo ainda de A Origem do Lean. É interessante saber como é que depois nasceu o sistema Toyota de produção. Foi assim, com 100 mil libras que Sakichi Toyoda conseguiu dos ingleses, vendendo a patente daquela máquina, aquele dispositivo que evita problemas de qualidade, ele decidiu construir uma fábrica de veículos, porque ele anteviu já, no começo de 1900, que ele já tinha feito a sua parte de melhorar os teares, mas ele sentia já que os veículos, que os carros, seriam o futuro da humanidade, e realmente foi. E ele tinha um filho chamado Kiichiro Toyoda. Ele falou para o seu filho, olha, eu já fiz algo pela humanidade, você agora tem que fazer uma outra coisa. Você tem que se enfocar nos veículos, nos carros. Tem que fazer carros baratos, seguros e bonitos. E esse Kiichiro Toyoda se formou também numa universidade famosa, que hoje é a Universidade de Tóquio. E como seu pai, ele gostava muito de ver no local as coisas acontecendo e eventualmente colocando a mão na massa. Tanto assim que está em todos os livros a respeito do Kiichiro Toyoda, que ele falava assim, olha, engenheiros e técnicos da Toyota devem ter que lavar as mãos antes das refeições. Não ficar com a mão limpinha, sem nenhuma sujeira. Claro, pensando na higiene, numa segurança, mas ele tem que botar as mãos na massa. Interessante, em 1930 e pouco, ele foi para Michigan, nos Estados Unidos, onde tinha a fábrica da Ford, e ele via na cidade uma coisa muito interessante. Já existiam supermercados, comércio nos Estados Unidos. Depois foi para o Japão também. Mas ele notava uma coisa interessante, que existia uma figura de um repositor de mercadoria nas prateleiras. Quando as prateleiras começavam a ser consumidas pelo cliente, alguém ia lá e repunha. Interessante. Não tinha um estoque enorme na prateleira. Gastava, repunha. Gastava, repunha. Isso foi a origem do just in time. Justo na hora certa, e do Kanban, que nós vamos explicar em outros modos. E ele notou também nessas visitas aos Estados Unidos que a Ford estava muito adiante de uma Toyota. Estava muito adiante. Era 10 vezes mais a produção e a produtividade. Se fazia 900 carros por mês da Toyota, eram 9.000 na Ford. Isso era fantasticamente grande. Tá certo que a Ford fabricava, nessa época, o famoso Ford T, que era de uma cor só, de um modelo só. A cor preta era porque a cor que dava menos problema de qualidade. Mas o consumidor japonês era diferente. Ele queria tipos de carros diferentes. Um com porta-mala maior, menor, com 2 portas, 4 portas. Isso tornava a competitividade muito mais difícil. Isso influenciou bastante em programas futuros. A Ford tinha bastante dinheiro, a GM também, mas a Toyota não tinha dinheiro. Era um país pobre, assolado pela guerra, e não tinha dinheiro para comprar várias máquinas. Então, ele tinha que girar o capital de giro rapidamente. Não podia ficar com muita matéria-prima ou produto acabado parado no armazém. Isso era desperdício. Nós vamos falar isso mais tarde. A Toyota tinha que ter no Japão alta qualidade, porque os japoneses naquela época já não gostavam de coisas com qualidade mais baixa. Tinha que ter custo baixo, porque o pessoal não tinha poder aquisitivo alto. E tinha que ter um lead time, quer dizer, o tempo de atravessamento desde a matéria-prima até a entrega do produto tem que ser rápido. E essa necessidade foi a origem do tal sistema Toyota de produção do Lean Manufacturing, que é a manufatura enxuta. Essa necessidade é muito importante. Eu quero que vocês todos saibam que não implantem o Lean Manufacturing, o sistema Toyota de produção, por moda. Não. Todo mundo está implantando, eu vou também não. Deve ser feito por uma necessidade, assim como foi feito na Toyota. Tem mais chance de dar certo quando há uma necessidade real. Os livros do sistema Toyota falam assim, se não tiver uma necessidade, cria necessidade. E hoje em dia, no Brasil, em qualquer país do mundo, existe muita concorrência, não só da China, mas de outros países. Então deve ter uma necessidade. Quando há uma necessidade, a partir do presidente da empresa, do CEO da empresa, e abaixando até a supervisão, até os operários, isso tem chance de pegar.
mais chance de pegar. Não implante por moda, é por necessidade. Veja a história como é importante. Em 1945, houve o fim da Segunda Guerra Mundial no Japão. Os americanos, para terminar a guerra rapidamente, jogaram 2 bombas atômicas no Japão. Isso deixou o Kiichiro, que era o presidente da Toyota Veículos, uma situação muito difícil. Mas, olha que interessante, mas graças a uma guerra da Coreia, houve necessidade de veículos. E os Estados Unidos, muito interessantemente, eles começaram a encomendar veículos, picapes e carros para a Toyota, que estava perto. Mas não é só porque estava perto, problema de logística. É que os americanos tinham medo danado de que o Japão se tornasse comunista, como é a China e como é a Rússia, quase vizinhos. Então eles tinham que agradar os japoneses. Uma maneira de agradar é botar encomendas. Saiu na televisão há anos atrás um filme em que os operários da Toyota ficavam deitados nos alojamentos que eram perto das fábricas, esperando sair fumaça da chaminé. Quando saía a fumaça da chaminé, eles falavam assim, que bom, está começando a produzir carros, vamos lá para a fábrica. E muitos desses veículos eram para a Guerra da Coreia. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul, até hoje, está dividida. Isso é consequência da Guerra de 1950. Os produtos japoneses eram de péssima qualidade, eram muito ruins. E o general Douglas MacArthur, que era o comandante em chefe das Forças de Ocupação Americana no Japão, sentiu a necessidade tremenda de melhorar a qualidade. Aí eles lembraram que os americanos, que já tinham qualidade razoavelmente boa, tinham que chamar alguém americano para ensinar os japoneses a fabricar qualidade. Aí lembraram que existia um cara chamado Deming. O Deming era um estatístico americano que estava meio encostado na AT&T. AT&T é a grande fábrica que naquele tempo derivou ao Bell Laboratórios Bell, berço também de vários prêmios Nobel. E esse Deming foi para o Japão, dos Estados Unidos para o Japão, ensinar qualidade para os executivos, presidentes, gerentes das empresas japonesas, não só de telefonia, mas de tudo, de todos os produtos. E diz a história que naquele verão quente, o Japão, principalmente naquela região central, no verão é muito quente, sem ar-condicionado, sem comodidade, os japoneses ficavam de olhos abertos e ouvidos abertos, ouvindo o que o Deming falava. O Deming ensinou controle estatístico de processo, o tal do CEP, e ensinou também o tal do PDCA. PDCA é planejar, fazer, controlar e agir, corrigindo eventuais problemas que o controle detectava. Juran também foi outro cientista que foi para o Japão. E tudo isso melhorou a produtividade e a qualidade no Japão. Tanto assim que, sabe como é que se chama o Prêmio Nacional da Qualidade do Japão? Tem o nome desse americano, né? Deming. Nos Estados Unidos, o prêmio de qualidade chama de Malcolm Baldrige. No Brasil, é o Prêmio Nacional de Qualidade. Aliás, eu sou examinador em 1994 desse prêmio. Olha só, esse é o tal do Prêmio Deming. O nome de um americano que foi inimigo dos japoneses. Os japoneses homenagearam esse americano porque o Deming foi uma figura fantástica para o Japão. Melhorou a qualidade. O general MacArthur também, ele revolucionou o Japão. Mulheres não votavam. A agricultura era de grandes latifundiários. Existia grandes empresas japonesas e o general MacArthur picou tudo isso para tornar o Japão mais produtivo. Outra coisa que Deming falava nas palestras, a qualidade é feita por pessoas. Não é o produto que faz qualidade. Sempre são as pessoas que fazem a qualidade. Então, o respeito ao ser humano é muito importante no Lean Manufacturing. Mas como é que os gerentes, diretores das empresas japonesas conseguiriam passar para os supervisores, para os líderes da fábrica, esses conceitos de qualidade? Aí os americanos se lembraram de uma coisa muito interessante, que ainda hoje é ocupado. É o tal do TWI, Training Within Industry, treinamento dentro das indústrias. Foi uma filosofia, uma técnica que o Pentágono, as Forças Armadas Americanas, que precisavam de armamento durante a Segunda Guerra, e as indústrias e as universidades bolaram um programa muito útil que até hoje é usado
não só na Toyota, mas no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Se vocês pesquisarem no Google, coloca a palavra TWI, está cheio de material. No Brasil, infelizmente, eu só consegui entender o que é o TWI 2 anos antes, depois de me formar. Eu trabalhava numa empresa, o Senai em São Paulo, ensinou muitas pessoas o tal do TWI. E uma coisa me ficou gravado na mente desde aquele instante. Se o aluno, se o aprendiz não aprendeu, a culpa é provavelmente do professor. Se o aluno não aprendeu, a culpa é do professor. Então, na hora de ensinar, tem que ter muita paciência. TWI, na verdade, é dividido em 3 módulos. Ensinar a ensinar, melhoria contínua, que é o Kaizen, que nós vamos explicar depois, e relações humanas no trabalho. Esses 3 módulos compõem. Mas ele é mais conhecido por ensinar alguém a ensinar outro. É muito importante ter paciência. Mesmo com os pedidos que receberam em massa para alimentar a guerra da Coreia, o Japão estava sofrendo uma recessão e uma inflação muito alta. E ocorreram greves na Toyota. Em 1950, o presidente da Toyota Veículos, que era o Kiichiro Toyoda, filho do Sakichi Toyoda, ele se sentiu responsável pelo fracasso. Era difícil. Mas esse conceito de que o presidente é sempre o responsável por tudo é uma espécie de cultura japonesa. Que o mais importante, a pessoa mais elevada é que se sente responsável por tudo que acontece abaixo dele. Isso, na verdade, é verdade, né? Vocês viram alguma empresa fracassar por culpa só dos empregados? Não. Se os empregados, existem empregados que não sabem produzir, a culpa é sempre do presidente. Lembre-se disso aí. Tá? E também esse sentimento de que não adianta pensar em 3, 4, 10 anos, mas tem que pensar a longo prazo. Isso permeia a filosofia oriental, não só do Japão. Não sei se é piada, mas parece que um jornalista perguntou para o ditador chinês Mao Tse-tung o que ele achava da Revolução Francesa. Olha, a Revolução Francesa é 1789, nós estamos falando do ano 1980 por aí. Aí o Mao Tse-tung falou, é muito cedo para dizer. Olha, a Revolução. Então, vocês têm que sempre pensar a longo prazo. Ok? Houve greves fortes, eles tiveram que cortar 1/3 do efetivo, mas a Toyota, o presidente novo falou assim, olha, pessoal que ficar, vocês têm que dar o sangue, nós vamos manter emprego para vocês por muito tempo, quase até o fim da vida deles. Olha só, quando você vê fotos de grevistas em cima dos telhados da Toyota, isso mostra como a Toyota também sofreu muito. Agora aparece uma personagem que é considerado o criador do sistema Toyota de produção, do STP. Você sabe que o Japão, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, em busca de matéria-prima, invadiu a China e a Coreia. E ali no meio entre China e Coreia existe uma cidade chamada Dalian. Até hoje essa cidade tem muitos chineses que falam japonês, resto dessa invasão japonesa na China. E existia um técnico, um engenheiro mecânico que se formou em Nagoya, no interior do Japão, e que entrou na Toyota Yaris em 1932. E depois entrou para a Toyota Fábrica de Carros. Esse homem se chama Taiichi Ohno. Taiichi Ohno. Ele é considerado o pai do sistema Toyota de produção, porque junto com o Kiichiro Toyoda, que era o presidente, ele recebeu a missão de, em 3 anos, superar os americanos em produtividade. 3 anos, é um período muito curto, mas era questão de sobrevivência. Vocês também que trabalham em empresas, talvez não tenham pouco tempo, mas vocês têm que começar a pensar nessa jornada Lean. A produtividade se consegue eliminando os desperdícios, porque é muito mais fácil você, dentro de sua empresa, cortar os desperdícios que duplicar ou aumentar em 50% as vendas, porque você tem outros fatores que não são internos. Taiichi Ohno, lembra bem desse homem. Mas notem bem que não foi fácil para ele implantar essas ideias que ele tinha.
Os próprios gerentes e trabalhadores japoneses, que queriam continuar fazendo tudo do mesmo jeito, se revoltaram. Então não pense que dentro de suas empresas também seja fácil implantar o Lean. Vocês têm que convencer as pessoas pela parte lógica e também pelo coração. Taiichi Ohno costumava pegar pessoas técnicas recém-admitidas, pegava um pedaço de giz e fazia um círculo. E deixava as pessoas ali horas e horas, com uma prancheta, uma caneta, e Taiichi Ohno explicava quais são os desperdícios, e falava assim, fica aqui numa área bem movimentada da fábrica, fica vendo o que tem de desperdício, e me traga na hora do almoço uma solução, uma sugestão para diminuir esse desperdício. Por exemplo, se numa máquina que estava sendo trocando de ferramental, passar de produto A para o B, ferramental do A para o B, uma pessoa tivesse que andar 30 metros até o almoxarifado para pegar uma chave de fenda ou uma chave Allen, com certeza isso é desperdício. Suposto que a máquina, tudo que a máquina produz, existia cliente para comprar, isso é desperdício. E o Taiichi Ohno mandava os técnicos e engenheiros ficarem olhando. Só de olhar você descobre. Eu faço isso nas empresas que a gente dá consultoria. Fica parado olhando. Esse é o tal do círculo de Ohno. Interessante que quem inspirou também Taiichi Ohno foi o próprio Henry Ford. Henry Ford escreveu um livro em 1925 chamado Hoje e Amanhã, Today and Tomorrow. É um livro muito interessante. Sabe que o sistema Toyota de produção se baseou na Ford. Uma coisa fantástica. A gente fala em lead time, que é o tempo de atravessamento de uma peça até ser produzida e ficar no estoque final. O Henry Ford, dizem as histórias, que ele extraía o minério na segunda-feira de manhã, processava o aço, estampava, fazia o carro, e na quinta-feira à tarde já estava saindo como carro, como Ford T. Fantástico. É isso que a Toyota copiou. E ele escreveu recentemente, até bem depois de ter entrado na Toyota, um livro chamado O Sistema Toyota de Produção. Está à disposição no Brasil, e é muito interessante vocês lerem. Ele se tornou depois o vice-presidente executivo da Toyota. Mas uma outra personagem, que não era funcionário da Toyota, era esse homem chamado Shigeo Shingo. Ele era consultor da Toyota e de outras empresas e inventou, entre aspas, um sistema chamado Sistema de Troca Rápida de Ferramentas, comumente chamado até de SMED. Ele escreveu também livros sobre o sistema de Toyota de produção. Shigeo Shingo, lembre-se, além do Taiichi Ohno, esse homem também foi muito importante. Olha só, ele foi tão importante para a fabricação, a manufatura no mundo, que uma universidade americana criou um prêmio chamado Prêmio Shingo. Olha só, agora em vez de os japoneses chamarem de Deming, agora é um americano que chama de um nome japonês, Shingo, um prêmio. Eu homenageia anualmente pessoas e empresas que são de excelência. Prêmio Shingo, muito interessante, lembre desse nome. Depois que Kiichiro Toyoda, fundador do sistema do Toyota de produção dos veículos Toyota, apareceu o primo dele chamado Eiji Toyoda. Esse Eiji Toyoda, ele entrou em 1936 na Toyota e recebeu uma missão de fazer uma fábrica nova, que antes a fábrica de veículos era grudada à fábrica de teares, na província de Aichi-ken, no meio do Japão. Era interior, considerado interior, zona rural. Ele construiu uma fábrica nova, que depois a cidade inteira se chamou Toyota City. Os dois, Eiji Toyoda e Taiichi Ohno, é que elaboraram as bases conceituais de Kanban, de Kaizen, que a gente vai explicar depois. E tornou-se uma das maiores montadoras do mundo. Era tão pequena em frente a uma Ford e tornou-se uma das maiores montadoras do mundo. Esse Eiji Toyoda, ele chegou à conclusão que para ser mais competitivo ele tinha que produzir um carro que fosse competitivo com duas marcas mundiais, Mercedes-Benz e BMW. E ele fez o carro chamado Lexus. Ele morreu exatamente com 100 anos de idade em 2013. Ok? Obrigado.